Oferecimento Jovem Pan. A insegurança no Brasil é um dos maiores desafios enfrentados pela população, marcada pela violência urbana que se espalha por todo o país. Em cidades grandes e pequenas, o medo de ser vítima de crimes é uma constante na vida de milhões de brasileiros. A sensação de fragilidade somada à falta de confiança nas instituições de segurança pública cria um cenário de pavor e desamparo. Uma realidade que não muda. Eu não sou polícia, eu não sou polícia, eu não sou polícia. Todos os dias, famílias que choram e lutam por justiça. O sentimento dos brasileiros resume o dia a dia. Levanta a mão! Para! Tenho medo, eu chego em casa à noite. Antes de entrar eu já dou uma... Eu não me sinto segura. Tenho medo das ruas de São Paulo. Não me sinto seguro, assim, normalmente andando por aqui. Você nunca sabe o que vem ao seu encontro, né? A falta de segurança gera uma sociedade cheia de traumas. O trauma é complicado, porque a forma como eles abordam. Eu vou te matar, meu dedo tá coçando pra matar você, pra matar playboy, sabe? Então, assim, eles tocam o terror mesmo. O Brasil está cada vez mais inseguro. Segurança pública no Brasil. Na verdade, a insegurança pública no Brasil ela já decorre diretamente da insegurança jurídica. Crimes que chocam o país e não deixam ninguém viver em paz. Um Brasil de contrastes entre a beleza de suas paisagens e a energia vibrante de suas cidades, esconde-se uma dura realidade: a violência urbana. De norte a sul, todos os dias os brasileiros enfrentam um cenário de temor e perda. Sem esboçar nenhuma reação, Vitor Medrado foi morto. Tudo aconteceu por volta das 6 horas da manhã, quando o ciclista de 46 anos foi abordado por 2 assaltantes em frente ao Parque do Povo, no Itaim Bibi, bairro Nobre de São Paulo. Os criminosos em uma moto surpreenderam Vitor e atiraram, sem sequer dar tempo do ciclista entender o que acontecia. Os bandidos levaram apenas um celular. E o Vitor não reagiu. O Vitor levou um tiro e depois o cara foi lá e pegou a arma dele. Ele foi assassinado. Foi lá e pegou o celular dele. Ele foi assassinado. Os envolvidos no crime foram presos. Mas a prisão não muda o sentimento da família de Vitor, dos amigos, nem da sociedade. Impotência, de revolta. A questão da segurança é geral, não é só em relação ao ciclista, em relação à população de São Paulo que está insegura de sair. Numa região nobre, né? Numa região nobre. Então é um absurdo. A gente está consternado e realmente revoltado com tudo que está acontecendo. O ciclista faz parte das estatísticas. É uma das vítimas da violência desenfreada que assola o Brasil. É uma coisa que está acontecendo decorrer direto. Tem um bom tempo já que está com essa insegurança aqui no bairro. Historicamente, o país possui taxas de criminalidade relativamente altas, especialmente em áreas urbanas. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, dado a um contexto histórico que está colocado e está construído, né? A gente tem geralmente essa ideia de que o brasileiro é um povo pacífico, o brasileiro é um povo pacato, alegre, feliz, onde não tem violência, e isso não é verdade, né? A gente vê que os indicadores de violência do Brasil hoje, principalmente de crimes, eles são um dos maiores do mundo. Violência contra a mulher, violência contra a criança, crimes contra o patrimônio. Isso tem vários motivos, digamos assim. Primeiro, do meu ponto de vista, é uma construção histórica. O Brasil é um país que foi colonizado e no seu modelo de colonização adotou-se a escravidão. Quando você faz a libertação desses escravos, diferente nos Estados Unidos, onde há uma inserção social dessa população, no Brasil essa inserção social acabou não acontecendo de forma que fosse uma forma organizada e estruturada. A escravidão ela deixa uma marca.
marca, ela deixa uma mácula, ela deixa uma marca de violência nos países por onde ela passou. A gente vê, por exemplo, na Europa, que a Europa não é tão violenta, tem vários fatores de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, são países evidentemente muito mais longínquos do que o Brasil, mas são países que não tiveram essa marca da escravidão. Países que tiveram a escravidão como o Brasil, como se você pegar também a África do Sul, são países muito violentos. Mais de 38 mil pessoas tiveram a vida abruptamente interrompida no Brasil em 2024. O número representa uma média de 106 mortes por dia no país. Embora assustador, o total de assassinatos registrados no ano passado representa uma redução de 5% em relação às mais de 40 mil ocorrências de 2023. Para o coronel da Reserva da Polícia Militar de São Paulo e ex-secretário nacional de Segurança Pública, José Vicente, os dados representam apenas uma parte do verdadeiro cenário do país. Esses dados são uma parte do problema da violência no país, mas são bastante graves, por mais que se saliente uma redução nos últimos tempos. Mas aí falta alguma questão seguinte, há uns 10 mil mortes que deveriam estar sendo somadas aí, porque muitos estados têm um lote grande, em torno de 10 mil mais ou menos, de mortes a esclarecer, que segundo uma pesquisa do IPEA, 70% aproximadamente serão homicídios. Então nós devemos ir para muito mais do que nós temos aí. 2025 mal começou e os números já aterrorizam o Brasil, principalmente o estado de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os crimes de latrocínios, estupros, furtos e tentativas de homicídio aumentaram em janeiro em comparação ao mesmo mês de 2024. Já os homicídios dolosos e a lesão corporal seguida de morte ficaram estáveis e o número de roubos caiu. O número de latrocínios subiu de 17 em janeiro do ano passado para 18 no primeiro mês deste ano. As ocorrências de furtos em janeiro de 2025 atingiram mais de 48 mil, ou seja, 3,2% acima do registrado no ano passado. Os casos de furto de veículos também subiram este ano e o crime de estupro foi superior a 2024. As tentativas de homicídio tiveram elevação de 14,3%. O registro de homicídios dolosos ficou estável. Os casos de lesão corporal seguida de morte também ficaram estáveis, com 7 casos, e o número total de roubos caiu no primeiro mês de 2025. Essa é a menor marca em 24 anos para meses de janeiro. Mesmo com alguns crimes estáveis ou em queda, a violência ainda está em patamares muito elevados e a insegurança não para de crescer. Para Rafael Alcadipani, professor da Fundação Getúlio Vargas e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, as estatísticas que mostram a redução de homicídios não necessariamente gera segurança, porque a maioria da população não está exposta a esse tipo de violência, mas sim a crimes como latrocínio e furto. O que a gente tem é que o homicídio ele não reflete diretamente na sensação de segurança das pessoas, porque o homicídio, né, especificamente, uma parte considerável deles está relacionado com pessoas que já estão na atividade que é atividade ilícita. Então o homicídio ele vai acontecer ou por um motivo fútil, uma briga de bar, uma desavença de dois grupos, uma pessoa que deve pela outra, coisas do gênero, ou então por uma pessoa que não pagou dívida de droga, por uma pessoa que roubou droga da facção criminosa. É uma forma de regulação do crime, o homicídio. O crime contra o patrimônio não. O crime contra o patrimônio ele pega todas as pessoas e ele é um crime onde você não tem muita coisa que você possa fazer. Por exemplo, qual que é a maior vacina contra o homicídio? Você não sofrer homicídio? Educação. Quanto mais educação, mais instrução a pessoa tem, menos ela vai estar numa situação que é uma situação vulnerável para ser vítima de homicídio. Então, o que acontece é que o crime contra o patrimônio não, ele é mais democrático. Ainda para especialistas, nos últimos anos, houve um aumento de armas em circulação, o que gera crimes com maior potencial de terminar em tragédia. O que acontece com as armas é que a arma, existem estudos científicos que mostram e indicam contra o que muita gente acha, é que a arma legal,
ela muitas vezes acaba caindo nas mãos erradas. Por que ela acaba caindo nas mãos erradas? Porque a arma legal, a arma é muito boa para o ataque, mas ela não é tão boa assim para a defesa. Quem está com o fator surpresa, se você está armado, ele acaba furtando, roubando você, inclusive levando a sua arma de fogo. Então essa arma que ela era legal, a tendência é que em algum momento, se ela for furtada ou for roubada, ela vai entrar na mão dos criminosos. E a gente não vê um esforço, como a gente viu no passado, tão forte da polícia na apreensão de armas de fogo. Quando você aumenta a quantidade de armas disponível numa população, é natural, é comum, é típico, é o que a ciência mostra. Essas armas elas podem cair na mão dos criminosos por conta desse caminho que eu acabei de explicar para você. E com isso você vai aumentar a possibilidade de crimes contra o patrimônio. O povo não caminha em paz. Os crimes afetam toda a população. A violência que se arrasta não traz tranquilidade. O medo da violência foram detalhados em um levantamento que mostra que 50% dos brasileiros dizem se sentir inseguros nos locais em que vivem. Destes, 10% afirmam que se sentem muito inseguros. Já entre a metade da população que se considera segura, apenas 5% afirmam ter uma grande sensação de segurança. Não está fácil para a sociedade. O estado de atenção virou rotina. A gente nunca é o mesmo. Eu não ponho mais o meu celular assim, quando eu estou na rua, eu não seguro o celular na mão, de jeito nenhum. Tá tranquilo, né? Porque eu penso que o que tiver que ser, é. Só que você não pode dar sorte ao azar. O que nós observamos em geral é que a sensação de insegurança ela decorre muito mais dos assaltos, dos roubos, do que dos homicídios. O estado de São Paulo e a cidade de São Paulo têm uma taxa baixa de homicídios perante o Brasil. Vem caindo uns 80% nos últimos 20 anos. Mas é no assalto, na grande quantidade, para cada homicídio tem cerca de 200 assaltos aqui no estado de São Paulo. E essa quantidade, ela acaba impactando essa percepção de insegurança. Mas é sempre bom salientar que a sensação de insegurança não flutua igualmente com os indicadores de violência. Os estudos mostram que cerca de 20% dos fatores que formam essa sensação de medo, de vulnerabilidade, de desconfiança das autoridades que deveria dar a proteção para a gente, esses fatores correspondem a mais ou menos 20% vem da nossa experiência pessoal ou das pessoas do nosso relacionamento. 80% vem aproximadamente da mídia quando explora essas violências espetaculares. Este ano já soma uma série de crimes que terminaram em tragédia. Além do caso do ciclista que mostramos no início do programa, um jovem de 23 anos morreu baleado durante um roubo em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Vitor Rocha e Silva morava em Uberlândia, Minas Gerais, e estava na capital paulista havia apenas um dia. De acordo com o boletim de ocorrência, o companheiro da vítima contou que o casal ia almoçar quando foi abordado por 2 criminosos armados em uma moto. Os ladrões exigiram os celulares e a senha dos aparelhos. O companheiro de Vitor afirmou à polícia que, como eles estavam nervosos, não se recordavam das senhas. Os ladrões, então, partiram para cima das vítimas. Durante o embate, um dos assaltantes atirou 2 vezes contra Vitor, que não resistiu aos ferimentos. É o aumento do latrocínio. Então eu estou tendo menos roubo, o latrocínio é o roubo que não deu certo, o sujeito que foi cometer um roubo e aí ele não deu certo, ele acaba matando aquela vítima e isso gera uma sensação de insegurança muito grande para as pessoas. A gente tem visto nesse momento, a gente está na esteira de vários casos de latrocínio, de casos de repercussão. Porque quando uma pessoa é morta na periferia, a repercussão é muito diferente do que uma pessoa que é morta nos Jardins, que é morta na frente do Parque do Ibirapuera. Só que você vai pegar, por exemplo, um dos lugares onde explodiu o crime contra o patrimônio é Pinheiros, que é um lugar que vai gerar muita repercussão. Então isso vai acabar afetando com a sensação de segurança. A Secretaria de Segurança Pública mostra que em janeiro deste ano houve um aumento de 20% dos roubos em Pinheiros, em relação ao mesmo mês no ano passado. Nós temos desde uma área de Pinheiros, que é uma área tem 120 mil moradores aproximadamente, mas tem muitos restaurantes, é uma atividade noturna muito intensa. Mas é uma das áreas recordistas em roubos aqui no estado de São Paulo, proporcional à população. Ela é 3 vezes maior que a média da capital e chega a ser 6 vezes maior do que em bairros mais tranquilos de classe média, como o bairro do Tucuruvi ou do Parque da Moca.
Mas nós percebemos, então, que os bairros de classe mais alta, eles estão tendo um afluxo de ladrões de uma forma impressionante. As autoridades aparentemente não se deram conta disso. Caso de Pinheiros, caso do Jardim Paulista, caso de Perdizes, caso de Ibirapuera, são mais elevados até do que, muito mais, chega a ser 6 vezes mais do que a cidade de Tiradentes, é maior do que Capão Redondo, são bairros populares, uma população muito grande. Capão Redondo tem 330 mil habitantes e, no entanto, o bairro de Pinheiros dá um indicador muito mais grave do que nesses locais. Quadrilhas criminosas que atacam a qualquer momento e em qualquer lugar. Mais uma morte marca o início de 2025 em São Paulo. Um policial penal de 49 anos foi morto durante uma tentativa de assalto em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo. Os criminosos roubaram a arma da vítima e abandonaram a moto dela no local. O policial foi atingido com um tiro no tórax e morreu. Outro caso que ligou o alerta no estado de São Paulo foi um sequestro em plena luz do dia. 2 bandidos armados arrebataram uma mulher de 45 anos em um estacionamento. Nas imagens, é possível ver a vítima que guardava as compras em seu veículo quando foi abordada pelos criminosos. Depois de rendida, os ladrões colocaram a mulher no carro em que eles estavam e fugiram. Por sorte, uma testemunha viu tudo e chamou a polícia. Houve perseguição. A vítima ficou sob fogo cruzado após policiais militares interceptarem o carro onde os criminosos a mantinham como refém. Nos áudios, a mulher conta que foi ameaçada de morte diversas vezes. Ele falava pra mim, se você errar uma senha, se você mentir qualquer coisa, eu vou te meter bala na cara. Me ameaçando o tempo todo com a arma. Eu passei 3 horas de terror. Um dos criminosos foi baleado e morto pela polícia militar. A vítima foi resgatada com alguns ferimentos. Meu marido ficou 1 hora com os policiais no telefone, me rastreando. Quando eles fugiram, eu só escutei um barulho no teto do carro e o vidro do carro estourando. E era tiro. Pessoal, se cuidem, porque eu não desejo isso pro meu pior inimigo. Foi terrível. A mulher disse à polícia ter sido obrigada a fazer diversas transferências bancárias para os criminosos via Pix e por cartões bancários em uma maquininha. O sequestro, que tinha reduzido ao longo dos anos, voltou a aterrorizar os brasileiros. A nossa vida está muito vinculada a estruturas digitais. Banco digital, cartão digital, então a vida foi simplificando muito para a gente, não precisa mais ir ao banco, né, por exemplo, mas isso criou oportunidades para certos criminosos. São criminosos que conseguem elaborar um pouco mais. O que nós percebemos é que, de maneira geral, grande parte dos celulares que são levados simplesmente por 2 grandes motivos. São valiosos, são fáceis de achar e fáceis de tirar das pessoas. Basta você olhar numa calçada movimentada, você vai ver pessoas com celular facilmente roubável, tá? Distraída, e essas pessoas são as vítimas preferenciais desses criminosos. E, claro, por trás disso nós temos toda uma maquinazinha que trabalha com o celular. Ninguém rouba o celular para ficar com ele, para usá-lo. Joga aquilo numa correia criminosa que vai levar até a venda ou eventualmente até para a exportação clandestina. Mas o fato é que o celular é hoje o grande alvo criminoso do Brasil. Foi em 2001 que o Estado decidiu criar um departamento para investigar sequestros. Na época, o alvo dos criminosos eram os milionários. De lá para cá, esse tipo de crime caiu. Mas com o surgimento do Pix em 2019 e a facilidade de ter o banco no celular, o sequestro relâmpago ganhou força. No ano passado, segundo a Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a setembro, 133 pessoas foram vítimas de sequestradores. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que a cada ano são roubados ou furtados 200 mil celulares na cidade de São Paulo, o que equivale a 20% do total subtraído em todo o país.
São Paulo e Grande São Paulo é o maior contingente populacional do país e é uma cidade que é uma cidade onde você tem a maior riqueza do país também concentrada. Então é natural que você vai ter pessoas com maior poder aquisitivo para comprar melhores celulares e você vai ter mais gente para ter celulares furtados e roubados. E é uma cidade onde as pessoas têm que se deslocar muito para poder trabalhar, e então elas estão expostas ao crime. O criminoso hoje, ele tem um acesso ao celular e para ele é a grande questão que ele quer roubar, é o grande produto de interesse do criminoso. É a menina dos olhos do criminoso hoje, como já foi o tape no passado. A gente vai lembrar dos nossos pais com o tape puxando do carro e tudo mais, porque eles queriam roubar tape, mas hoje não é o celular. O celular, ele tem algumas funções no mundo do crime. A primeira delas é que o sujeito pode tentar acessar, e as facções criminosas já estão atentas a isso, porque você conseguir entrar num celular, você consegue entrar em aplicativos bancários das pessoas. Muitas vezes as pessoas deixam as senhas desses aplicativos no próprio celular, autentificação de 2 fatores dentro do próprio celular. Então o sujeito, se ele consegue quebrar a primeira camada, consegue entrar em conta bancária, e não é só a conta bancária que interessa, consegue entrar em aplicativo de lojas, consegue entrar em aplicativos de comida. Então a gente vê que muitas vezes o prejuízo no celular vem de tudo que tem ali dentro, porque tem o mundo da pessoa ali dentro. Os últimos dados do 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que no Brasil, quase 2 celulares são roubados ou furtados por minuto. Quase 1 milhão de ocorrências foram registradas em delegacias de todo o país em 2023. A estimativa por baixo é de 1 milhão de celulares roubados, furtados e roubados, na verdade, todo ano no Brasil. Então é um problema muito sério e, curiosamente, os estados ou localidades que mais roubam e furtam celulares, primeiro, Amazonas. A Amazônia tem quase o dobro do roubo e furto de celular de São Paulo, que é um lugar bastante preocupante, digamos assim. O Distrito Federal também é um estado que tem um alvo intensamente procurado pelos criminosos, no caso do celular do Distrito Federal. A gente tem uma forma de policiamento que é uma forma de policiamento que está longe de ser o adequado, pela forma de patrulhamento que é feito. Esses furtos de celular e o roubo de celular, ele acontece a pé, geralmente, ele acontece em motos, ele acontece em bicicletas. As viaturas, elas têm mais dificuldade de seguir esse tipo de coisa. A polícia tenta colocar patrulhamento com moto, tenta colocar bicicletas, mas não dá conta. Ninguém está livre da ação criminosa. Sair de casa é temer, ser alvo de bandidos. Tiago deu poucos passos para fora de casa, com um cachorro para passear, e em segundos foi assaltado. Ele foi abordado por criminosos armados em motos. Nesse dia eu estava andando com meu cachorro numa rua e veio uma moto, parou no meio da rua, já com arma em punho. E me enquadrou. Eu pensei em jogar o celular na casa ali, né, da rua ali. Só que nesse momento que eu virei, veio uma outra moto, a contramão, e subiu na calçada, também com arma em punho. E aí eu fiquei sem reação, porque são 2 motos, né, com o assaltante, cada uma em uma moto. E me tiraram a aliança, me tiraram uma corrente de ouro, de pescoço, de pulso. E roubaram o meu boné também. E depois eu pedi o vídeo pro morador ali da rua. E esse vídeo mostrou que tinha uma outra moto ali, ela ia e voltava o cara. Então, na verdade, foram 3 motos. Eles estão numa quadrilha roubando. Agora não é mais 2 pessoas numa moto. Eles estão roubando em 2, só que cada um numa moto. E eu vi nitidamente a 3ª moto dando cobertura. Tanto que depois que terminou o assalto, eles pediram para levantar a blusa para ver se eu não estava armado. O jovem esteticista conta que foi tudo rápido e desesperador. Eu estava andando distraído com o meu cachorro. Meu cachorro já é idoso já, então ele está com um problema na pata, ele vai devagarzinho. E quando ele chegou, ele me abordou, ele parou no meio da rua, e que eu olhei, eu pensei, ai, já era. Na hora, assim, ele com a arma já era, assim, com a arma, apontando a arma. E aí me deu uma aflição, eu fiquei sem reação. Eu tomei um susto, né, ali com a arma. Falei, agora o que eu faço? Eu olhei para um lado, olhei para o outro. No que eu olhei para casa para jogar, eu já vi a moto chegando e subiu na calçada. E já também com a arma. Perdeu. Ou seja, eu fiquei com medo de morrer. Ali, na hora, dá um branco, dá um desespero, um calafrio.
e eu vi que a vida é por um fio ali. 2 pessoas armadas apontando arma para você, eu pensei que eu ia morrer mesmo. Além do prejuízo material, Thiago carrega um trauma que passou a tratar com terapia. O que fica, na verdade, é o trauma. Eu comprei um iPhone 15, acabei de comprar, tô pagando ainda. Você não pode ter mais as suas coisas, andar na rua por causa da segurança. E além de você ter o prejuízo, né, que foram mais de 20 mil reais de prejuízo, eu fiquei com esse trauma por meses. Graças a Deus que eu trabalho assim, na terapia, né? Isso, porque se a pessoa tem uma mente fraca, ela fica muito frustrada, né? E deprimida. Eu tive assim, eu estava programando uma reforma do quintal da minha casa e no meu celular havia todas as conversas com os empreiteiros, estava tudo lá, então atrapalhou a minha vida também. Porque eu tive que fazer tudo de novo, esses contatos, para buscar esses contatos. Então atrasa a minha vida, né? Atrasa a vida da pessoa. Porque o celular, hoje em dia, a gente tem tudo lá. Para se viver bem, sem medo, é preciso um cenário tranquilo, onde a população tenha confiança. A sociedade necessita de segurança, que é imprescindível para a saúde mental. Através do medo é que sai a ansiedade. Porque a gente tem medo de tudo, né? E com essa violência a gente fica com medo de tudo que está acontecendo. A gente tem medo de caminhar, tem medo de ir nas compras, tem medo de sair de carro à noite. O medo mexe com tudo, gerando ansiedade, né? Então essa ansiedade é a expectativa que a gente fica dentro da gente, o alerta, com medo de acontecer alguma coisa. Para a especialista, a violência urbana pode ter um impacto significativo na vida das pessoas, aumentando o risco de desenvolver transtornos mentais. A violência mexe com diversos pilares da nossa vida, né? Ela mexe primeiramente com o nosso emocional, né? A nossa parte psíquica, com nossos comportamentos, né? A violência, ela mexe com toda a estrutura do ser humano. Porque a pessoa que sofre uma violência muito grande, ela se retrai, ela entra em depressão, tá? Como que ela vai confiar na pessoa, né? Depois de sofrer traumas tão grandes. Para sair disso, ela vai ter que buscar uma ajuda de um especialista. Porque ela vai ficar tão sensível que ela acaba entrando numa depressão profunda. E se ela não tiver ajuda, não sai mais disso. A segurança pública permanece como desafio para os governos em 2025. O aumento da violência urbana nos grandes centros é uma pauta que preocupa. O povo pede socorro, mas sem prazo para ajuda. A sensação é de estar com as mãos atadas. Hoje eu me sinto bastante inseguro nas ruas de São Paulo. Acontece que principalmente pelo uso de celulares ou outros tipos de aparelhos que chamam a atenção das pessoas, né? Evita ao máximo andar com bolsa, né, uma bolsa mais alinhada. Geralmente eu ando com eco bag. Essa região da Paulista é uma região que eu frequento diariamente, então eu me sinto insegura aqui. O debate sobre segurança é cada vez mais acentuado diante da falta de atenção com o problema que assombra o Brasil e que tem raízes profundas. O que falta para melhorar a segurança pública no Brasil? Falta muito. Falta educação, falta melhorar a desigualdade social absurda. Eu, na condição de professor de direitos humanos, falo que o maior violador de direitos humanos do mundo é o próprio Estado, que a maior desigualdade humana é a financeira. Tudo isso acarreta na saída da questão da insegurança pública.
de vista, a violência hoje ela é tão nociva quanto foi a inflação na década de 80 no Brasil. O nosso grande problema hoje é a violência urbana. O Brasil ocupa a 18ª posição de país mais violento entre as nações que disponibilizaram dados ao Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crime nos últimos anos. Com 3% da população mundial, o Brasil responde por 10,1% dos 458 mil homicídios registrados em 119 países. O Brasil tem 2,8% da população do planeta, quase 3% da população do globo. Mas mais de 10% das mortes acontece aqui no Brasil. Então há uma escala desproporcional de mortes em relação à participação da população brasileira. E isso tem outras implicações também, porque nós sabemos que há uma concentração de mortes, principalmente em relação à população existente, no Nordeste, que é 2 vezes mais violento em termos de morte do que o Sudeste e Sul. Então, o painel que nós temos de violência é bastante desigual, bastante heterogêneo no país. Mas, mesmo assim, é uma situação bastante grave. Claro, faz parte do pacote de outros indicadores que mostram a violência no país. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública traz dados alarmantes. Entre os 10 municípios mais violentos do país, 7 estão localizados na região Nordeste. De acordo com o documento que reúne dados oficiais compilados pelas polícias e governos estaduais, o município de Santana, no Amapá, lidera o ranking das cidades mais violentas do país, com 92,9 mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes. O índice é mais do que 4 vezes maior que o nacional. E apesar da liderança amapaense, é a Bahia que mais se destaca na lista, com os municípios Camaçari, Jequié, Simões Filho, Feira de Santana, Juazeiro e Eunápolis na 10ª posição. O estado da Bahia realmente é um estado extremamente preocupante no contexto brasileiro, porque é um estado que tem muita história, né? Dentro do panorama de história do Brasil, mas ele tem uma quantidade de mortes, de letalidade absurda. Assim como tem a letalidade da polícia, é de uma intensidade também absurda. É um estado onde mais morrem pessoas, praticamente, vítimas de assassinatos, e também é um estado que mais morre as pessoas nas mãos da polícia. É um aspecto curioso, inclusive, que é uma polícia que mata muito e prende pouco. Os indicadores mostram que a quantidade de presos pela população na Bahia é uma das mais baixas do Brasil. Na Bahia não tem problema de vaga para preso, tem uma vaga para cada preso. A polícia mata muito e prende pouco. A polícia que prende pouco, provavelmente ela está desatenta ao seu trabalho de prevenção. E quando o problema acaba acontecendo, ela usa do expediente de muita força. Mas o que é estranho, de maneira geral, para os analistas, é que há cerca de 20 anos a Bahia está em mãos de governos progressistas. O governo do PT, né? Já está no seu 3º governador, já tiveram 2 governadores com 8 anos cada um. E nós percebemos que mesmo assim as teses que normalmente os partidos progressistas adotam de fazer um investimento social para redução da desigualdade como um fator de contenção da violência fracassaram. De maneira geral, os estados do Nordeste são estados com governos progressistas. E eles descuidam muito da polícia porque querem fazer um investimento social achando que isso vai fazer uma contenção da violência. E não é verdade. A contenção da violência precisa de um foco especial para a violência em si. Não vai ser beneficiado por uma grande e competente ação social, que também acaba não acontecendo. O crescimento e fragmentação do crime organizado são algumas explicações para a violência no Nordeste. Os problemas do Nordeste, ele tem um problema muito grave, que é uma questão de degradação social ainda maior por conta de questões econômicas, questões de gestão muito ruim, de questões públicas, e você tem também uma migração das facções criminosas para essas regiões. Enquanto São Paulo tem uma única facção criminosa, o Nordeste ele tem várias facções. Você pega um estado como a Bahia, tem mais de 10 facções criminosas atuando ali, o que gera uma guerra e um conflito muito grande. E uma gestão de segurança pública horrível.
O comércio de cocaína para o norte e nordeste do Brasil e a consequente disputa entre facções criminosas pelo controle desse mercado fizeram explodir a taxa de homicídios. Na Bahia, tem várias facções. Tem Comando Vermelho, tem PCC, tem Amigo dos Amigos, tem Família do Norte, tem outras facções, Bonde do 13. E aí eles brigam por quê? Por território, aonde há vários confrontos e várias mortes. Se o governo não implementar o tolerância zero, a gente não pode ter tolerância, aquela teoria da janela quebrada. Se você vê uma janela quebrada, automaticamente alguém vai passar e vai querer jogar outra pedra para quebrar a outra. Não, aqui a gente tem que ter tolerância zero, com pequenos delitos, com delitos médios e delitos de alta proporcionalidade. A gente não pode ter complacência com o crime. Por que El Salvador hoje se tornou uma cidade segura? Porque o governo lá colocou tolerância zero. Construiu uma cadeia para 4.000 pessoas e lá, a gente pode até falar a linguagem popular, eles não dão boiada para bandido. O fogo cruzado entre bandidos e polícia dita a rotina da população nas cidades. A gente, no Brasil, infelizmente, a questão de segurança pública, tanto direita, tanto esquerda, nesse mundo polarizado, fazem uma gestão muito ruim, uma gestão pífia, uma gestão que deixa muito a desejar, né? E com isso você acaba fazendo com que essas facções elas acabem dominando estados, elas começam a dominar áreas, esses conflitos acabam aumentando o número de homicídios e coisas do gênero, e geralmente o Nordeste, por estar mais degradado, ele tem condições muito piores. A gente questiona muitas coisas das polícias de São Paulo, é claro que a gente precisa que elas evoluam sempre, mas ainda a gente está num paraíso em comparação ao que são as instituições policiais, por exemplo, muitas delas que estão no Nordeste, muitas delas que estão no Norte do Brasil, que sequer tem efetivo. A gente tem um problema de efetivo em São Paulo? Tem, mas você tem no Amazonas, por exemplo, muitas e muitas cidades onde não tem delegado de polícia, onde não tem policial militar, então é muito difícil. O que se vê é o crime organizado, que cada vez mais tem espaço e domina de norte a sul do país. A última pesquisa Atlas Intel mostra que 60% dos entrevistados consideram a criminalidade e o tráfico de drogas como os principais problemas do país, à frente de questões como saúde, educação e inflação. Para os especialistas, as políticas públicas na área são insuficientes para combater a criminalidade. E seria incrível se desse certo a gente não fosse violência, porque a gente faz tudo errado. A gente tem uma degradação social, a gente tem um problema estrutural de dificuldade do governo de lidar e de enfrentar o crime organizado. A gente tem meias polícias, polícia civil, polícia militar, que dão uma metade do trabalho que deveria ser feito. A gente tem um Ministério Público, um judiciário muitas vezes muito distante da realidade das pessoas comuns, da realidade do mundo do crime. A gente tem que ter esses entes, eles não conversam, as dificuldades de diálogo entre todos esses entes é muito difícil. Então a gente faz tudo errado, né? Numa população que é uma população muito grande, com uma desigualdade social muito grande, e aí eu acho que isso explica a gente estar nessa situação, que é uma situação lamentável. Do ponto de vista, a violência hoje, ela é tão nociva quanto foi a inflação na década de 80 no Brasil. O nosso grande problema hoje é a violência urbana. Problema grande, que revela que o Brasil está entre os 30 países que mais gastam com contenção, prevenção e combate à violência, segundo o Global Peace Index 2024. Mano, eu vou te atirar. Eu vou atirar na sua cara. Dá o bagulho. Mano, você quer Os custos econômicos associados à criminalidade são diversos. Por exemplo, o aumento do investimento no sistema carcerário, tá? Isso acaba pesando um pouco mais para os cofres públicos. Outra parte também que é importante mencionar é o aumento do investimento na saúde pública, oriundos das chamadas de atendimentos de crimes. Por exemplo, crimes de roubo seguido de latrocínio, assaltos, agressões, crimes domésticos, tudo isso acaba gerando mais gastos para o sistema público de saúde. E não só na parte carcerária como na parte de saúde, mas também acaba demandando tanto na parte de segurança como policial, tá? A parte de investimentos em mais equipamentos de polícia, mais formação de soldados, assim como também na parte de infraestrutura, por exemplo, equipamentos, câmeras. Então tudo isso acaba demandando investimento. E o orçamento do país, ele tem uma certa amarração, é um pouco para cada setor de atividade, é um pouco para a educação, um pouco para a saúde, só que
se a criminalidade aumenta, você também não consegue atender a esse orçamento de segurança por completo. Por quê? Porque senão as outras áreas também acabam ficando sem recurso. A violência urbana abre um leque de questões e lança luz para quem está na linha de frente no combate à criminalidade. O déficit de policiais é um gargalo da segurança no Brasil e isso gera uma série de efeitos prejudiciais. Mas o que mais está dificultando o trabalho policial aqui no estado de São Paulo, especialmente aqui, é a questão salarial. A questão salarial e o déficit de policiais. As delegacias não podem ficar fechadas à noite e final de semana. Feriado. Tivemos um exemplo lamentável, né? Uma lástima, onde uma delegacia na cidade de Osasco foi furtada. Levaram armamento, levaram droga. Qual é o recado que se passa para a população? Se a delegacia está sendo furtada, um órgão que deveria ofertar segurança pública, que dirá nós, população, que sequer andamos armados, que não entendemos absolutamente nada de segurança. Enquanto as delegacias do estado de São Paulo e esse déficit de policiais, que são mais de 10 mil policiais, não for suprido, vai ficar quase que impossível a gente falar em segurança de qualidade. Nós precisamos de mais delegados, de mais escrivães, de mais investigadores, de mais agentes e o principal, os policiais hoje em dia, ninguém quer falar sobre isso, eles estão sendo caçados no bico, por ordem de facção, tipo o PCC. A realidade reflete nos agentes, que estão de peito aberto para defender a sociedade, com quadros defasados, sem remuneração digna e a falta de equipamento necessário. Esses policiais trabalham 12 horas e vão para a porta do supermercado. Trabalham 12 horas, vão para a porta da farmácia para o posto de gasolina. E é lá que eles estão morrendo. E é lá que eles estão perdendo a vida. Então não adianta o governo colocar viaturas novas, equipamento novo, se ele não cuida do principal, que é o ser humano, que é o agente profissional de segurança pública, que vai estar lá na linha de frente. A viatura precisa de um policial, o armamento precisa de um policial. Tivemos um caso recentemente que os policiais aqui em Campinas estavam com o colete vencido, ou seja, no estado mais rico da federação, policiais estavam emprestando um colete para o outro. Uma realidade triste que mostra que dos vários problemas que agravam a situação da segurança pública no país, um deles é a ausência de investimento em infraestrutura para os policiais. Você tem os diretos, que é mais quantitativo, e os indiretos, que é uma questão de percepção. Quantitativo é o seguinte: a falta de segurança pública, ela afeta os gastos com saúde, tá? Porque saúde, diante da criminalidade, por exemplo, de tantos outros problemas, afeta também e demanda mais investimentos na questão de segurança pública, como policiais, guardas, infraestrutura, equipamentos. Isso também você acaba tendo que tirar do orçamento brasileiro de outras linhas para poder investir mais em segurança pública. E do outro lado, você tem a parte que é os indiretos, que é a percepção. Quando um país ele tem falta de segurança pública ou um alto índice de criminalidade de todos os tipos, isso afasta os investidores. A percepção de desempenho e de tranquilidade daquele país começa a permear a população e os investidores acabam não dando continuidade na sua abertura de empresas, atrair investimentos para o país. Tudo isso combinado faz com que o país com baixa segurança pública perca, né, participação no PIB global e também não oferece mais oportunidades para a sua população, ou seja, falta de segurança pública é igual a falta de investimentos ou fuga de capital. O especialista traz uma visão de que a segurança e a ordem pública proporcionam o pano de fundo necessário para a prosperidade econômica do país. Essa percepção, ela funciona da seguinte maneira: toda a questão que passa pelo psicológico das pessoas, em primeiro lugar, que é ao sair na rua, ao poder se locomover, o lazer também influencia muito, se a pessoa tem condições de ter um lazer ou não. Então, toda essa falta de, essa insegurança propriamente dita, faz com que a população fique um pouco com receio, tá? E quem mais é afetado nesse ponto é principalmente o setor de turismo, tá? Que tem ali, né, bares, restaurantes, parques, e aí esse
esse problema que contribui demasiadamente, principalmente no caso do Brasil, faz com que o varejo e o setor de serviços hoje tenha essa dificuldade. O Fundo Monetário Internacional, em um último relatório, publicou um artigo sobre o alto custo da criminalidade, violência e instabilidade econômica na América Latina. A entidade afirma que a criminalidade custa mais de 3% do produto interno bruto da região e reduz o crescimento para milhões de cidadãos. Os impactos da falta de segurança pública para a economia são diversos, mas podemos elencar alguns. O primeiro e um dos mais importantes que eu também vejo é a fuga de capital intelectual. As pessoas que têm mais preparo, que têm mais formação, que têm grandes condições de contribuir positivamente para a economia, com o PIB da economia, essas pessoas, por medo e insegurança de viver no Brasil ou em qualquer país que tenha uma baixa segurança pública, elas procuram migrar para outros países onde existe um nível e uma percepção de melhor qualidade de vida. O segundo, com a fuga de capital, os investidores acabam não se sentindo atraídos. Por quê? Porque a mão de obra também acaba sendo de menor qualificação. O investidor ele não vai abrir uma empresa num país onde ele vai ter dificuldade de mão de obra. Então, se os cérebros forem embora, automaticamente os investidores que têm aquelas empresas mais inovadoras e tecnológicas acabam buscando países ou localidades que tenham mais essa oferta de mão de obra. Esse seria um segundo ponto. O terceiro ponto é o aumento do desemprego. Um país com falta de segurança, e principalmente o aumento de criminalidade, a taxa de desemprego ela começa a subir. Se esse índice sobe de criminalidade, a proporção e a correlação ela é positiva. A criminalidade subindo, a falta de segurança subindo, o aumento do desemprego também sobe. De acordo com analistas, o modelo de confecção e gestão das políticas públicas não tem sido tão eficaz para diminuir a criminalidade. E ainda, o Estado que não consegue desempenhar bem seu papel de garantir a segurança abala os alicerces da democracia e contribui para a violência. Precisamos melhorar as leis. Não é apenas uma questão de reprimenda, né? A pessoa ela é condenada, a pessoa ela nem é condenada, mas a pessoa quando ela é condenada, ela não cumpre a pena, né? Nós temos tantas e tantas e tantas alternativas que é uma aberração alguém cumprir a pena. Nós tínhamos que ter aqui uma questão mais célere em todos os sentidos, seja no próprio inquérito policial e no processo penal. Não tem sentido a questão se arrastar por anos e anos. Uma justiça que tarda falha na sua acepção natural, não tem condição. Regime fechado é regime fechado. Ah, mas não tem o regime aberto, semiaberto, então a progressão por salto de regime. Isso pode acontecer, não é de não ocorrer a progressão por salto, é de não ter o regime semiaberto. Se você tem a previsão dele na lei de execução penal, você tem que ter uma forma de justamente executar a pena na forma como está, como a gente chama, a LEP, né? Então nós temos uma série de problemas que envolve todo o sistema processual penal brasileiro, que envolve toda a questão do sistema penitenciário brasileiro, a quantidade de decisões monocráticas da Suprema Corte envolvendo crimes, traficantes, pessoas comprovadas de organizações criminosas, de facções criminosas. A falta de segurança mostra vários pontos que norteiam o problema do Brasil. Um deles também gera debates, é a progressão de pena. Eu sou contra a progressão de pena. Eu sou contra a progressão de pena. A gente precisa ter um código penal que ele de fato seja cumprido. A gente precisa disso. Vinícius Neres, ele dopou Luiz Ribeiro com clorofórmio em um laboratório de uma faculdade de Brasília. O feminicídio foi motivado pela recusa da jovem em manter envolvimento amoroso com Vinícius. Após o crime, ele enrolou o corpo da vítima em um colchão e deixou em uma área de mata, perto da universidade.
O crime aconteceu em 2016. Neres, julgado no ano seguinte, foi sentenciado por homicídio quadruplamente qualificado por motivo fútil, uso de meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, bem como por destruição de cadáver. Por ser menor de 21 anos na ocasião e ter confessado o crime espontaneamente, teve a pena atenuada. Hoje, com 28 anos, Vinícius teve acesso à progressão do regime fechado para semiaberto, por não ter registro de faltas graves no sistema penitenciário. Ele se aproveitou do benefício e fugiu, mas foi recapturado por policiais perto da residência da ex-namorada, que Neres conheceu durante as saídas da cadeia. O criminoso chegou a invadir o apartamento da jovem e deixou aberto o registro do gás de cozinha do imóvel. Neres estava com uma mochila com facas, luvas, lubrificante e outros itens, entre eles uma mecha de cabelo que seria da ex. Pegou 30 anos, vai ficar 30 anos. Se você cometeu um crime, foi porque você teve livre-arbítrio. Então a pena está lá, de 20 a 30 anos. O juiz, na dosimetria da pena, colocou 25 anos. Vai ficar 25 anos preso. O que eles vão começar a entender? Eu não vou cometer crime mais não, porque eu não quero ficar 25 anos. Mas ele sabe que esses mesmos 25 anos, na atual legislação, pode se tornar em 4, 5, sai numa progressão e acaba. E aí ele vai fazer o quê? Vai voltar a cometer crime. Não tem mais segurança de jeito nenhum por ineficiência do Estado, que é o poder executivo, que são os governadores que não investem adequadamente nas suas polícias, do poder legislativo, muito deputado e muito senador que defende bandido, que não quer aumentar a pena, que não quer acabar com benefício, e também do poder judiciário, que oferece cafezinho e casaquinho para preso em audiência de custódia, que solta chefe de facção como soltaram o André do Rep. Enquanto o poder judiciário, legislativo e executivo não se juntarem e pensar no bem comum, que é a segurança da sociedade, e um deles falhar, a gente vai continuar enxugando gelo. Um país que luta para vencer os desafios, mas que ainda está distante de mudar a triste realidade. O Brasil é uma nação potente, de oportunidades e de um povo cheio de energia, mas cada cidadão carrega um fardo pesado, a insegurança. Um retrato que assombra o dia a dia do brasileiro. Para transformar a situação de medo para a tranquilidade, é preciso investir em políticas públicas, fortalecer as instituições e promover a educação. Medo é frequente, né? Você está sempre assustado, você está sempre com medo. Mas tenho que administrar isso, né? Porque eu sei que estou numa cidade muito violenta, né? Mano, eu vou atirar na sua cara, dá o bagulho. Mano, fica aqui. E o documento Jovem Pan fica por aqui. Não esqueça, estamos na TV, no rádio, em todas as plataformas digitais. Uma ótima noite para você e até mais. Documento Jovem Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.